Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025. Hoje, o meu papo é com Carlos Henrique Santos Dias, que é educador físico, que vai falar conosco sobre a importância da atividade física na vida dos professores. Carlos, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Eu acho que você, salvo engano, é o segundo ou terceiro educador físico que eu recebo aqui, mas é o primeiro que vem para falar especificamente de atividade física. Os outros papos foram assuntos relacionados à educação física também, mas de uma forma específica de outros pontos. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e o que eu puder ajudar vocês com esse assunto, estou à disposição. Me permita começar com uma provocação. Eu tive, ao longo da minha formação, excelentes professores. Eu tive professores que me influenciaram diretamente muitos aspectos, até para além da sala de aula. Alguns professores brilhantes, com livros publicados e etc, e etc, etc. Mas nenhum deles, eu posso dizer que era um exemplo de pessoa com a vida saudável. Nenhum deles era um exemplo de cuidados com a parte física e estética. Então, a minha pergunta é, por que eu, enquanto professor, preciso me preocupar com a minha parte física, sendo que é o meu intelecto e o meu arcabouço de conhecimento que vai influenciar a vida dos meus alunos? Olha, perfeita pergunta. E na pergunta você já meio que colocou uma resposta, porque você acabou citando que você teve exemplos de professores. Primeiro ponto, o professor ele é visto como exemplo para os alunos. Então, só do professor já ser visto como exemplo, aquele aluno que observa um professor que tem uma vida mais saudável, que é fisicamente mais ativo, ele tende a influenciar isso nos alunos. Então, querendo ou não, nós sempre temos algo que nós levamos do professor, e o fato do professor conseguir motivar esses alunos também a se exercitarem, até no meio de uma aula, trazer o aluno mais para perto com esse conteúdo, já seria extremamente interessante. E além disso, hoje nós temos diversas evidências que já demonstram que o exercício físico pode melhorar aspectos cognitivos do professor. Então, quando nós fazemos, por exemplo, exercícios como exercício aeróbico, em esteira, bicicleta, nós temos algumas substâncias que são liberadas, dentre elas, uma das mais estudadas atualmente é o BDNF, que é Brain Derived Neurotrophic Factor. Essa substância ela está associada à cognição. Então, está numa melhora de partes de memória mesmo do professor, uma alteração nessas estruturas que vão favorecer o conhecimento do professor. Então, aqui, quando nós vemos o exercício físico, nós também observamos que melhora aspectos cognitivos. Então, tanto quanto a qualidade de vida física, estéticas, também há alterações cognitivas, o que seria extremamente importante para o professor, visto que ele trabalha com a cognição. Isso ajudaria a parte cognitiva, sim, é uma preocupação para absorção de conhecimento e até para manutenção da qualidade de vida ao longo dos anos. Mas ajuda no dia a dia da sala de aula ter um preparo físico melhor? Sim, sem sombra de dúvidas. Tá? Aqui, quando nós estamos falando de preparo físico, não só questão estética, claro que a estética também é extremamente importante, nós podemos falar isso mais adiante, mas sem sombra de dúvidas que vai ajudar, porque assim, o professor ele acaba fazendo às vezes muito movimento repetitivo, o que pode ocasionar dor. Então, o exercício físico vem para auxiliar na redução dessas dores, o que pode ser já um fator extremamente positivo. Além disso, também quando nós falamos do exercício físico, você tem algumas alterações, como por exemplo, hoje em dia nós temos um nível muito elevado de pessoas hipertensas, diabéticas. Então, se o professor já tem essas características e faz o exercício físico, elas pelo menos estarão controladas pelo exercício físico, o que faz com que o professor dê uma aula ainda melhor. Então, como eu falei da dor, imagine você estar lá com uma dor, por exemplo, na lombar. Você está dando uma aula, mas aquele desconforto na lombar. Aquilo ali já vai ser um fator que vai impedir de você dar uma aula com qualidade para os alunos. E aí os alunos vão perder também essa qualidade. Então, por conta disso, o professor estando um pouco mais ativo e sem as dores, ele vai performar muito melhor.
Então, sem sombra de dúvidas, que o exercício é impactante para isso também. Você já percebe uma preocupação dos docentes com essa parte? Não vamos falar da parte estética ainda, tá? Para o rendimento mesmo em sala de aula, você já percebe uma maior preocupação dos docentes em relação a isso? Eu acredito que ainda há uma certa dificuldade, justamente por pensar, mas eu trabalho muito com a cognição. Uhum. E que eu precisaria ter um físico um pouco mais atlético ou a questão física mais ativa se o meu trabalho é o cérebro. Mas aí é justamente o que nós comentamos na primeira pergunta. Irá refletir sim em questões cognitivas e além disso, hoje em dia nós não temos dúvidas nenhuma de que o exercício físico é bom para diversas condições. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, você acha que o exercício físico é importante para a saúde? Ninguém mais tem dúvidas que o exercício Sim. físico é importante. O problema está, nós sabemos que o exercício físico é importante, mas se nós olharmos os dados, nós observamos que quase metade da população brasileira ainda é sedentária. Então, a gente sabe da importância, mas nós não praticamos. E aí, por que que isso acontece? Isso é uma das coisas que vem ocorrendo bastante, essas perguntas. Claro que é multifatorial, existem diversos fatores, mas dúvidas de que o exercício físico funciona, ninguém tem, e os docentes também não têm. A dificuldade ainda está na prática dessa atividade física, mas a dúvida da importância ela não existe mais. O que caracteriza uma pessoa ser sedentária? Isso é uma excelente pergunta, e aqui eu vou até trazer uma definição, porque existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico. Então, quando nós falamos de atividade física, nós estamos falando de uma atividade que gaste mais calorias do que estando em repouso. Então, por exemplo, se eu sair daqui e fui caminhar até a padaria, isso é considerado uma atividade física. Se eu subir um lance de escada, isso é considerado uma atividade física. Porém, quando nós falamos de exercício físico, nós estamos falando de uma atividade estruturada, que é prescrita de modo mais específico pelo professor de educação física, onde essa atividade estruturada ela será repetitiva, então não pode ser feita em um dia só apenas, não. Ela tem que ter uma certa repetição a fim de trazer alguns benefícios, seja ele físico, seja ele aumento da força, flexibilidade, entre outros fatores. Então é bom diferenciar a atividade física de exercício físico. Quando nós falamos de um indivíduo inativo, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza pelo menos 150 minutos de atividades moderadas. Então, se o indivíduo não atinge esses 150 minutos de atividade moderada durante a semana, ele é considerado sedentário. Uhum. Então, Daria um pouquinho mais de 20 minutos de exatamente. atividade física, não de exercício físico. Isso, a gente fala de atividade física. Ok, então caminhada. Então, assim, considera, por exemplo, essa minha ida à padaria, considera isso. Exatamente. Hoje nós temos estudos muito interessantes, porque por conta da tecnologia, hoje a gente tem acesso àqueles relógios que tem medidor de passos e tudo mais, então os estudos eles ficaram mais robustos ainda, porque hoje em dia todo mundo tem um relógio desse. E aí, quando a gente consegue fazer esses estudos, o que nós observamos? Que a Organização Mundial da Saúde preza por 10 mil passos diários, seria extremamente interessante para a qualidade de vida dos indivíduos, porém os estudos mais recentes vêm mostrando que até 6 mil, 7 mil passos já seria extremamente interessante. Então, essa caminhada até a padaria, o deslocamento para o professor chegar na escola, de uma escola para outra, quando trabalha em duas, já seria extremamente benéfico para esse indivíduo. Você falou que metade da população brasileira não faz atividade física, é isso? Exato. Então, assim, metade da população brasileira não sai nem não atinge 6 mil passos por dia, é isso? Não sai nem para ir à padaria, é isso mesmo? Exatamente, porque como nós temos o avanço da tecnologia, nós também temos pessoas tendo possibilidade de carro. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho em São Paulo e eu fico um pouco espantado porque você vê que as pessoas elas alugam um patinete para ir de um lado para o outro. Em São Paulo tem lugar que você não precisa andar, você sobe numa plataforma, a plataforma te leva lá para frente. Então você vê que a tecnologia, claro, é extremamente benéfica, vai ajudar muita gente, sem sombra de dúvidas. Só que o que acontece é que nós vamos ficando cada vez mais sedentários, porque a gente não quer fazer esforço. Então, se nós pararmos para pensar, o ser humano, ele é um animal como qualquer outro tipo de animal. Então, a preservar a energia é algo muito importante para o ser humano. Por isso que a gente fala, hoje é quarta-feira, eu vou fazer exercício físico, segunda eu começo.
Por quê? Porque o seu cérebro quer falar, não, vamos poupar energia aí que a gente não pode gastar. Então, por mais que nós evoluímos, nosso cérebro ele ainda remete aos nossos ancestrais. Então, preservar energia é super importante. Então, se eu tenho uma escada rolante e uma escada, eu vou optar sempre pela escada rolante, principalmente se for uma quantidade grande de escada. Uhum. Então, se o indivíduo ele tiver essa noção que a quantidade de passo vai fazer diferença na vida dele, eu acho que a tendência é optar mais pelas escadas e nós temos que incentivar isso. Tanto é que esse programa é excelente por conta disso, porque nós levamos a informação para as pessoas que ainda têm essas dúvidas. Isso. A atividade docente é uma atividade em si que demanda do profissional um certo nível de atividade física. Faz um tempinho que eu não entro numa sala de aula propriamente dito, mas na minha época os professores davam aula de pé, né? Eles se movimentavam pela sala de aula, eles circulavam entre as carteiras para conversar com os alunos, ver o que estava acontecendo e tal. Então, assim, a atividade física é algo presente na vida dos professores. E aí, para essa faixa da população, aí ele já está falando em exercício físico, é isso? E aí, quando a gente fala exercício físico, a gente está falando do que exatamente? Necessariamente uma academia ou uma caminhada um pouco mais acelerada já se considera um exercício físico? Esclarece isso para a gente. Sim. Então, realmente, antigamente os professores eles caminhavam bastante pela sala. Hoje ainda tem esse hábito ainda Você de é professor, caminhar. você vai dizer melhor que eu. Hoje nós temos o hábito ainda de caminhar. Espero que se mantenha. Isso, exatamente. Então, o professor ele tem um hábito até mais ativo do que boa parte de algumas profissões que trabalham praticamente o dia inteiro sentado. Uhum. Porém, quando nós olhamos esse dado, ainda também não é muito fácil bater esses 10 mil passos por dia. Não é mesmo? Ainda é algo que tem uma certa dificuldade nas pessoas, porém o professor, dependendo do como que ele trabalha ali, se ele Uhum. realmente se gosta de se movimentar mais, ele bate esses passos rapidinho. E sobre o que praticar, hoje em dia nós temos dados extremamente interessantes mostrando que quanto maior a musculatura envolvida, melhor será o exercício. Então, por exemplo, se eu faço uma corrida, é muito melhor do que se eu faço um exercício localizado ali só para uma musculatura. Então, quanto mais musculatura abrange, melhor será o resultado. Geralmente, eu gosto de falar para as pessoas assim: o ideal seria fazer um exercício aeróbio, esteira, bicicleta e, se possível, treinamento de força resistido na musculação. Porém, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Então, se você não gosta da musculação, que tal você começar primeiro, sei lá, numa zumba que você goste? Então, dê o primeiro passo para onde você gosta. Porque se você já não gostar da musculação, não adianta você ficar tentando forçar aquilo ali. Então, é mais fácil, ó, eu vou fazer 4 vezes na semana zumba e uma eu faço a musculação. E aí, com o tempo, você vai aprimorando isso. Porque quando nós pegamos até esses dados assim, eu preciso fazer 150 minutos. Calma, começa com 10. Começa com 5 minutos. E aí você vai aumentando gradativamente. Porque às vezes a gente busca tanto a perfeição que a gente não faz o básico. Então começa pelo básico e depois você vai se aperfeiçoando. Mas agora, eu realmente já quero começar do melhor. Treinamento de força hoje em dia é imprescindível, principalmente para professores também, porque alguns ainda escrevem. Hoje em dia nós temos a parte digital, que você não precisa escrever tanto, mas na lousa ainda é utilizado. Então você precisa ter uma força, uma resistência, porque você ficar o dia inteiro com o braço para cima, você vai sentir o desconforto depois. Uhum. Então é necessário um treinamento resistido, musculação, se possível. Hoje em dia, não gosto da musculação. Hoje em dia nós temos CrossFit, outras opções também. O importante é ter uma sobrecarga, tem que ter uma carguinha a mais ali para que o exercício seja benéfico. E o aeróbio pode ser uma esteira, pode ser uma bicicleta, pode ser dança. Hoje em dia nós também temos o mindfulness, né? A parte de meditação, que também é algo muito bom e tem muitos estudos mostrando relevância para a meditação, parte cognitiva e também controle de estresse. Então, hoje em dia nós temos muitas opções. Se você quiser começar por algo, musculação, treinamento aeróbico. Ah, não gosto de musculação? Comece pelo que você gosta e depois você vai aperfeiçoando isso aí no decorrer da caminhada. Você falou da meditação, do mindfulness. A gente teve já alguns convidados aqui que vieram para falar da parte da saúde mental dos docentes.
estamos passando por uma crise na nossa sociedade de saúde mental, tanto que o Brasil é um dos países que mais consomem antidepressivos no mundo, mais consomem medicamentos para dormir no mundo, medicamentos de ansiedade, etc, etc. A gente está envolto, convivendo numa sociedade que está mentalmente doente. E o professor não escapa disso. O professor ele tem os estresses da vida cotidiana, mais todos os estresses que ele enfrenta diariamente dentro da sala de aula, às vezes mais de uma escola diferente, mais de um desafio, e acaba sofrendo muito com essa questão da saúde mental. O quanto que o exercício físico é importante também para ajudar nesse processo todo? Uma excelente pergunta. Realmente, infelizmente, nós vivemos num mundo que traz condições de estresse para independente da profissão, mas o professor, infelizmente, ainda sofre bastante com isso. Vale salientar aqui que assim, o estresse em si, ele não é negativo. O excesso de estresse, ele é. Então, quando nós realizamos o exercício físico, ele é estressante para o corpo. Então, se nós pararmos para pensar, a partir do momento que você inicia o exercício físico, você tem um aumento da frequência cardíaca, então seu coração começa a bater mais acelerado, a sua pressão aumenta. Então, você tem o hormônio do estresse, que a gente chama de cortisol, que ele também está aumentado durante o exercício físico. Então, o exercício, ele é estressante, porém, numa medida controlada, porque o pós-exercício, ele vai aliviar todas essas partes que o exercício induziu. Então, por exemplo, nós temos algumas substâncias, geralmente no Instagram as pessoas postam muito aquela foto de tá pago, mas hoje em dia também tem uma hashtag que o pessoal usa bastante, que é endorfinada, que é justamente por conta da endorfina, que é uma substância que está relacionada à analgesia, então um alívio da dor muscular, porém sensação de bem-estar essa substância também traz. Então é aquela sensação que dá um alívio assim para você pós-exercício. Além disso, nós temos outras duas substâncias, que é o N, é um nome até um pouco difícil, mas é o N-araquidonoil etanolamina, que é mais conhecido como anandamida, e nós também temos o 2-acilglicerol, que é o 2-AG. E eles são endocannabinoides, que a gente encontra também, por exemplo, na maconha. Só que o que acontece? A do exercício físico, ela vai trazer outros milhares de efeitos benéficos que serão liberados ali, onde essas substâncias, além de aliviar as dores, ela traz a sensação de bem-estar. Então, um indivíduo ali que tem o hábito de fumar algo assim, ele está tendo essa liberação dessas substâncias, o que para alguns considera como benéfico, porém, quando nós verificamos no exercício físico, você tem a melhora de outros parâmetros também. Então, além do alívio de estresse, você está melhorando toda a sua saúde, diferente de quem tem o hábito de fumar, né? Porém, o que acontece é isso: você tem a liberação de substâncias que vão trazer alívio para o estresse. Carlos, sim, desculpa. Uhum. Eu pratico exercício há muito tempo. Então, eu pratico boxe há muitos anos, dou aula de boxe há muitos anos. Eu faço musculação, fiz durante muitos períodos com intervalo. Nunca fui um praticante contínuo da musculação, mas faço. Já corri, já andei de skate, já pedalei. Pratiquei vários esportes e eu nunca consegui sentir essa tal da endorfina que todo mundo fala. Eu sempre odiei todo o processo que envolve esse estresse do corpo que você falou. Tá, beleza. Então por que eu não sei fazer? Porque eu sei que vai me fazer bem. No final do dia, no final da vida, eu vou precisar daquilo para que eu tenha, né, para que eu não sinta dor na lombar, como você citou. Mas eu nunca postei uma foto falando que eu estava endorfinado. Eu sempre odiei tudo aquilo. Eu acho que eu não estou solitário nessa posição. Talvez os influenciadores fitness não queiram que você saiba, a verdade será dita, mas não é prazeroso. Pelo menos não para mim, eu imagino que a boa parte da população seja. Eu imagino que os professores
que tem que enfrentar aí, sei lá quantas horas aula semanais também não seja, talvez seja por isso que eles não estão indo para as academias tanto quanto você está dizendo que é necessário. Sim. Por que eu não consigo sentir esse prazer? Você foi perfeito em sua colocação. Porque assim, eu costumo colocar até para os meus alunos. Entenda, gostoso é chocolate. É isso. Gostoso é você ficar. Eu nunca vi ninguém viciado em alface. Nunca conheci ninguém viciado. Nossa, olha, não posso ver um brócolis que eu me segura. Um brocólatra. Agora chocolate, tá vendo? Exato, até que nós temos rodízio de carne, mas Isso, meio deu rodízio de difícil couve. de encontrar. Então, realmente, essa questão de eu vou sentir um super prazer fazendo exercício físico, é raro, acontece em algumas pessoas, mas é o que a gente chama de outlier, né? São uma pessoa ou outra, assim, fora da média. Porém, a média não vai sentir esse prazer todo, e até eu acho muito legal falar sobre isso, porque hoje a gente vive uma vida tendo na cabeça que nós precisamos sentir prazer para tudo. E, infelizmente, não é assim que funciona. Esse argumento que vocês, educadores físicos, não é o argumento ruim, porque você promete a endorfina, a pessoa vai lá, pratica 1 mês, 2 meses, não vê endorfina chegar, não existe, então não pode prometer isso. Não, é que o benefício vai estar meio que no conjunto ali, porque, por exemplo, isso acontece bastante. Claro, sim. Se o aluno iniciou a parte prática do exercício físico, ele não vai ter prazer naquele momento. Porém, quando ele começa a ver a mudança do corpo dele, se olha no espelho e fala, nossa, eu estou me sentindo bem, Entendi. isso faz total diferença, porque, infelizmente, a gente sabe o que acontece. Tem indivíduos que, por exemplo, tá um pouco acima do peso, ele sente vergonha de ir numa praia, sente vergonha de ficar sem camisa, e isso ali vai afetando o psicológico dele. Quando nós temos a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, psicológico e mental. Claro que se parar para pensar dessa forma, ninguém está saudável hoje em dia, né? Porque sempre vai faltar alguma coisa. Porém, se esse indivíduo já tem esse aspecto, nossa, eu não vou me sentir bem se eu for para uma praia, ele já tem de se afastar socialmente de alguns amigos que querem frequentar, e aí a partir daquele momento que ele vai para a academia, primeiro mês odiando, segundo mês odiando, terceiro mês começa a ver um resultado, ele odeia, mas ele já começa a notar uma diferença. Então, a partir do momento que ele começa a verificar essas diferenças, ele vai ter o prazer com o corpo dele, em se sentir bem com o corpo dele. O problema é que a gente quer pensar da seguinte forma: fiz o exercício, tem que sentir o prazer logo em seguida. Não. O prazer está nas pequenas coisas, em você colocar uma roupa e se sentir bem nela, em você conseguir, por exemplo, carregar um filho, seu filho no colo, sem sentir dor. Importante. Então, eu acho que nós temos que direcionar nossa mente para os prazeres que nós não nos damos conta. Porque, por exemplo, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão acamadas. E nós sabemos que quem faz treinamento de força, quem é fisicamente ativo, você consegue andar normalmente quando está mais velho. Isso não é um motivo de sentir prazer? Isso era uma preocupação minha para a prática desse exercício. Exatamente. Então, eu acho que nós temos que modular um pouco a nossa cabeça também, porque por conta das redes sociais, nós estamos sendo direcionados a achar que tudo tem que ser prazeroso. Isso. Então, assim, a tag endorfinado não é uma boa tag. Tem que ser a tag conseguir ter uma boa noite de sono. Entendeu? Exato. Não tô com dor na lombar. Tem que ser a tag. Exato. Porque isso é algo que você consegue perceber na primeira semana. Que a qualidade do seu sono, por exemplo, melhora 1000 vezes quando você se exercita. Né? Exatamente. Então nós temos que sim melhorar esse direcionamento do nosso pensamento, não só para exercício, mas como para tudo na vida, porque infelizmente nós estamos usando a rede social como forma de não de nos inspirarmos em outras pessoas, mas sim compararmos. Então eu me comparo com o sujeito e deveria ser eu me inspiro no sujeito. Então, por exemplo, a gente vê uma blogueira lá com o corpo perfeito e fala, eu não tenho esse corpo, eu queria ter esse corpo. E a gente pensa sempre assim, já que eu não tenho, eu vou parar. E não, se inspire naquilo ali e saiba que às vezes aquele corpo, existe algumas substâncias que ela não te conta. Claro, fora os filtros e procedimentos estéticos e tudo. Exatamente. Bom, vamos falar da parte estética, que eu acho que é importante. Você citou a rede social e no começo da conversa eu citei o exemplo que eu tive dos professores e você falou, olha, o professor pode ser um exemplo também nessa parte de educação, de cuidado com o corpo e estética. Você falou que é um pesquisador também da área. Você tem
já alguma percepção sobre como o professor pode influenciar dentro da sala de aula nesse sentido? Sim, Existem pesquisas que falam sobre isso? bom, a minha área de pesquisa não é essa, tá? Uhum, Atualmente eu trabalho na área de cardio-oncologia, uhum, então que o meu estudo em si nós observamos? Observamos que indivíduos, por exemplo, que tratam do câncer, com quimioterapia, entre outros tratamentos, eles desenvolvem alterações cardíacas, então eles tratam o câncer, mas por algum motivo vai acontecendo algumas coisas que vai alterando o coração desse indivíduo. E aí o que o meu trabalho quer mostrar é que só do indivíduo já ter o câncer já vai trazer alteração. E aí a gente verifica o efeito do exercício físico no câncer. uhum. Então é uma área um pouquinho diferente. Entendi. Não, total diferente. Vamos entrar nisso aí. É, Interessante, vamos conversar é. mais sobre. Então, hoje em dia, o hospital que nós trabalhamos lá é o ICESP, e aí nós oferecemos o exercício físico para pacientes com câncer. E nós verificamos diminuição, por exemplo, no enjoo, a disposição dos pacientes é totalmente diferente. Então, Uhum. o paciente, ele tende a ir até melhor na quimioterapia. Os processos que ele iriam fazer no decorrer do câncer, o tratamento ele tende a melhorar com o exercício físico. Claro, tem um dia ou outro que o paciente ele se sente indisposto mesmo, mas é nítida a diferença de um paciente que faz exercício físico para um que não faz. Uhum. Então, isso é muito legal porque a gente, novamente, mostra que o exercício físico não é só estética. Existem Uhum. diversos fatores que estão ocorrendo ali e que o exercício é capaz de auxiliar no tratamento. Claro que ninguém substitui o tratamento pelo Claro, exercício, sim. mas o exercício é um coadjuvante nisso. E sobre a questão estética também dos professores e o aluno, hoje em dia eu acho muito legal porque eu estou vendo alunos que fazem academia Hum. e eles se sentem bem, porque sempre tem aquela brincadeira dos alunos de querer mostrar o braço, de mostrar Sim. para o professor o braço, essas coisas. E isso é legal porque o professor pode orientar também esses alunos falando da importância de praticar o exercício físico, porque nós sabemos que é extremamente importante, e até de ajudar o aluno ali a ele não utilizar outras substâncias que seriam danosas futuramente, né? Porque Aham. nessa fase de adolescência, a questão racional do aluno ainda está um pouco dificultada. Então, o professor, O uso de substâncias anabólicas e etc. já faz parte da conversa dos professores de educação física nas escolas? Ou ainda não? Ou deveria ser? hoje em dia, sim, porque os alunos fazem Porque tem influenciadores esse que ponto que eu ia falam, né, usam o produto e divulgam nas redes sociais e falam não tem contraindicação, ou às vezes falam as contraindicações são pequenas comparadas com os resultados que você vai ter e tal. Então já faz parte isso. Exatamente, esse ponto que você colocou é realmente importante, porque, como eu comentei anteriormente, os alunos, sim, eles estão praticando mais exercício, eles querem mostrar o braço do professor e tudo mais. A diferença é que esses alunos, eles seguem algumas pessoas que é nítido que utiliza o anabolizante. Hoje em dia ficou muito comum você falar de anabolizante. Então, claro que nós temos essa liberdade de expressão para falar sobre algumas coisas, só que muitas vezes são pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto e acabam falando. E aí esses alunos que ainda não têm capacidade de filtrar o que é correto e o que não é correto, acaba meio que embarcando na ideia dessas pessoas, desses influenciadores. E aí eles vão comentando, alguns até utilizam já tão cedo, porque hoje em dia, se você quiser pesquisar, qual eu devo tomar, você encontra Uhum. pessoas falando sobre isso, só que são pessoas que praticamente não estudaram a fundo sobre o anabolizante. Inclusive, a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia não libera o uso para fins estéticos. Uhum. O anabolizante em si, ele é um medicamento que é para ser utilizado para quem precisa. Então, para quem precisa, ele deve ser utilizado, mas não para fins estéticos hoje em dia. E o que está acontecendo por conta da influência é justamente isso: pessoas procurando um médico para conseguir isso. Hoje em dia, nós temos o chip de beleza, que é justamente um chip que você implanta liberação hormonal ali para você ter um aspecto estético. Uhum. Então, para estética ainda não é liberado. E aí o professor, estando um pouco mais por dentro dessa parte de atividade física, do exercício físico, ele pode orientar o aluno também. Pratica o exercício físico, mas pensando na sua saúde, direcionando a mente do aluno para o que seria correto. Porque assim, na época que eu estava na escola, os professores de educação física, acho que historicamente são os professores mais adorados da escola, mas na minha época era porque era o professor que dava a bola para a gente jogar, né? Nunca foi
nunca fez parte do nosso diálogo com os nossos professores de educação física essa conscientização da importância do exercício, né? Era uma aula que a gente fazia ao ar livre para se divertir e tal, e era um recreio a mais que a gente tinha dentro da sala de aula, obviamente direcionado, então não é uma crítica, nada disso, é importante essa parte também, mas não fazia parte das lições do professor falar, olha, talvez a musculação seja interessante para isso, ou para aquilo, ou a corrida e etc. Hoje em dia continua ainda assim ou já está mudando? Hoje mudou bastante. Antigamente nós tínhamos muito a visão apenas do futebol. Uhum. Era muito comum apenas o futebol na televisão. Como nós não tínhamos a internet tão forte assim, nós não tinha essas influências de outros esportes. Então todo mundo queria ir para o futebol. Hoje abriu um leque muito grande. Então hoje nós temos pessoas querendo basquete. Hoje em dia nós temos quadra de basquete em vários lugares, vôlei, o futebol. Nós temos a parte da musculação que está muito em alta também, então os assuntos de antigamente são completamente diferentes dos assuntos dos dias atuais. E a musculação é um assunto bem pertinente nos dias atuais entre os alunos. Claro que para um professor para os alunos, ele está pulando corda ali, é uma brincadeira, é tudo natural. Porém, para o professor de educação física, ele entende que o ato de pular corda, você está ativando musculaturas do membro inferior, você está aumentando a força muscular desse aluno, aumentando a força muscular desse aluno, você aumenta também resistência cardiorrespiratória desse aluno. Então, não tem problema o aluno verificar isso como brincadeira. Mas o professor ele tem que ter o conhecimento. Claro, mas aí o professor ele já não pode ir plantando essa sementinha nesses alunos. É nesse ponto que eu quero chegar. Isso já está acontecendo? Sim. Porque para que esse aluno ele cresça e tenha na escola também a absorção do conhecimento de que aquilo é importante para ele levar para a vida, assim como é português, história e matemática? Sim, sem dúvida, o professor ele se torna a referência do aluno e o professor é excelente para trazer essa sementinha, de plantar realmente essa sementinha, porque futuramente fará diferença. Então, claro que só o professor não é importante, Sim, você precisa claro. ter, né, essa informação em casa também, mas sem sombra de dúvidas que o professor orientando isso faz total diferença, e não necessariamente só o professor de educação física. Qualquer outro profissional tem essa liberdade de falar da importância do exercício físico. Não precisa saber a fundo sobre o exercício físico para falar que o exercício físico é bom. E você, não tenho capacidade de falar sobre o exercício físico. Vale por aluno perguntar para o professor de educação física. E pode ter certeza que o professor de educação física vai orientar sim, porque não há dúvida da importância do exercício físico. A gente, apesar da ampliação que as redes sociais e que a internet dá para todos os assuntos, isso também limitou a gente a bolhas. Apesar de a gente poder hoje transitar por vários temas diferentes, a gente acaba ficando restrito a assuntos que nos interessam e a lógica dessas redes sociais é nos colocar em bolhas. Bolhas maiores ou bolhas menores, mas em bolhas. Eu tenho a impressão de que nunca se falou tanto em exercício físico quanto agora. Eu tenho essa impressão. A gente já, a TV fala, estudos acadêmicos falam, as redes sociais falam e mostram isso na nossa cara o tempo todo. Então nunca se falou tanto. Então todo mundo hoje sabe que é importante. Você falou, os professores sabem da importância da educação física. Se fala tanto, se todo mundo sabe que é importante, todo mundo já tem o conhecimento dos benefícios que se colhe de ter uma vida mais ativa, por que metade da população brasileira não pratica atividade física? Exatamente. Eu acho que se nós respondemos isso, a gente vai ganhar um prêmio Nobel, porque, olha, realmente é muito difícil. E assim, é uma questão multifatorial. Eu não consigo citar só um fator, são vários fatores que influenciam. Dentro da minha percepção, o mais difícil realmente é a questão biológica, porque é o que eu comentei, o ser humano ele quer manter a energia dele, não quer gastar energia. Então é muito mais fácil eu ficar aqui no conforto do meu sofazinho do que fazer o exercício físico. Então esse é um fator que eu acho que é até interessante as pessoas terem essa noção. Por quê? Porque você não fica com aquele sentimento, nossa, eu não consegui fazer.
você precisa entender que o seu corpo, o seu cérebro, de modo mais específico, sempre que possível, ele vai tentar te boicotar. Uhum. Então, por isso que acaba sendo muito comum a gente tende a procrastinar as coisas. Sim. Por quê? Porque o seu cérebro fala, não, eu vou fazer isso depois. Vou gastar menos energia agora, depois eu faço. Esse depois nunca chega. Uhum. Aí chega na semana do dia que você precisa fazer, você faz tudo de uma vez. E você via que você era capaz de fazer. Então, tem esse fator biológico, tem a questão social, porque se nós olharmos, nem todas as praças elas possuem aparelhos específicos para a pessoa utilizar, e mesmo se tem aparelho, não tem um profissional ali para orientar. Então, esse é um outro fator. Tem a questão que acaba acontecendo com professores. Infelizmente, nós não somos muito bem remunerados, e aí nós precisamos trabalhar em 2, 3 escolas. E aí você trabalha em 2, 3 lugares. Será que eu vou ter energia para fazer exercício físico ainda depois disso? Então, esse é um outro fator, questão salarial. Existem outros fatores também, além desses fatores que eu citei anteriormente. Então, se você parar para pensar, existem vários fatores influenciando a você não praticar o exercício físico, mesmo sabendo da importância dele. Porém, um fato que ajudaria bastante é você dar o primeiro passo aos poucos. Uhum. Então, em vez de começar com 1 hora de exercício, começa com 10 minutinhos. Começa com 15, 20 minutinhos, que nós sabemos que isso fará toda a diferença. Faz falta uma política nacional de incentivo à atividade física? Eu não sei se esse é o termo correto. Eu lembro que chegou há uns anos a ter um projeto, acho que em Jaguariúna, salvo engano, aqui em São Paulo, que a prefeitura criou um projeto para que a cidade se exercitasse mais. E aí teve uma questão de coleta de dados para saber o quanto aquilo repercutia em custos mesmo com saúde e outras coisas. Me parece que aquele projeto morreu, acabou aquela legislatura, o projeto não andou. Então faz falta uma política nacional de incentivo à atividade física, ah, uma política, por exemplo, que barateie o custo para aquisição de equipamentos. Faz falta isso? E existe isso em algum outro país do mundo? Porque a questão da obesidade, por exemplo, é um problema global. Sem sombra de dúvidas, é extremamente importante ter o poder público como aliado. Então, se nós observarmos os dados em relação ao financeiro, porque claro que a parte financeira é sempre algo que é muito pensado. Então, se você tem indivíduos fisicamente ativos, você tem um gasto menor no sistema de saúde. Então, você vai poupar recursos financeiros para doenças que poderiam ser evitáveis por conta da inatividade física. Então, hoje em dia, nós temos boa parte das doenças que são doenças que poderiam ser evitáveis ou melhor controladas se a pessoa realizasse o exercício físico. Então, vale sim a pena ressaltar até para os políticos se atentarem a esses dados, porque se você não quer gastar tanto, o melhor é o exercício físico. E você comentou a questão do recurso financeiro para exercício físico. Se nós pararmos para pensar, se você contratar um profissional que seja capacitado, ele não precisa de muito recurso. Você compra elástico R$ 5. Um elástico, ele vai saber treinar o aluno. Por exemplo, se tiver eu e você aqui, sem aparelho nenhum, eu consigo te dar um treinamento que você consiga fazer aqui, vai estimular a sua musculatura do mesmo jeito e você terá o mesmo resultado. E praticamente você está com o custo apenas do profissional. Uhum. Então, não é um custo alto você implantar o exercício físico para a população geral e, sem sombra de dúvidas, traria muita diferença. Hoje, um país que nós temos uma referência muito boa é a questão da Holanda. Lá é muito comum eles utilizarem a bicicleta ao invés de carros, só que assim, você tem toda uma cidade preparada para isso. Virou uma questão cultural, né? As pessoas já vão para lá e já sabem que o meio de transporte mais utilizado é a bicicleta. Exatamente. E eu acredito que futuramente, querendo ou não, isso vai precisar acontecer, porque nós temos um número muito alto de carro na rua, nós temos questões ambientais acontecendo, poluição, entre outros fatores. Então, nós precisaremos que as pessoas utilizem, sim, mais bicicletas, outros meios de transportes que realmente irão impactar tanto na questão da saúde e na parte de execução do exercício físico mesmo. Uhum. Então, sem sombra de dúvidas, para quem nos comanda, né, no caso os políticos,
Vale salientar que seria extremamente importante trazer diversas políticas relacionadas ao exercício físico. Citei o exemplo de Jaguariúna porque eu lembro que, assim, tinha, por exemplo, eventos como tem aqui em São Paulo a virada esportiva. Então lá tinha eventos todos final de semana, caminhada, corrida, bicicleta e dança. Foi criado um projeto na cidade para envolver a população nessas atividades para estimular, né? Era uma ação ativa da prefeitura para aquilo e colheu o resultado no final. Eu não sei se na Holanda é uma política de incentivo ou é algo que construíram uma ciclofaixa, acharam interessante, foram ampliando, e se tornou algo cultural. Você sabe se lá isso é algo que é estimulado ou se existe em algum país uma política pública de estímulo constante à atividade física, econômico, como você citou? Nós Nós temos alguns eventos que acontecem bastante também, que são realmente questões de corrida, acontece bastante, aquele final de semana de corrida. Há um tempo atrás, em Mogi, eu acho que não tem mais, mas tinha uma época que é o domingo, você fecha as ruas para deixar uma parte só para o ciclismo. Então, isso é um projeto muito interessante também, porém, eu acho que não continua, porque eu não vejo mais. Antes tinha um caminhão que separava as ruas ali com os cones, então, infelizmente, eu não vejo mais. E conforme vai mudando os políticos, infelizmente algumas ideias vão se perdendo. Ideias que são boas, mas que infelizmente um político ou outro não acha interessante continuar. E aí eu não sei o motivo, de qual não seria interessante, porém que traria benefícios, isso não há dúvidas. Traria. Mais sobre a sua pesquisa, para a gente caminhar para o final da nossa conversa. Então, o uso do exercício físico para ajudar no processo de recuperação de quem está enfrentando um câncer. Quanto tempo você está pesquisando sobre isso? A gente já tem dados robustos que corroboram a sua pesquisa? Vai levar mais algum tempo? Isso pode ser ampliado? Tá. Sim. Eu estou fazendo um doutorado agora, então faz 5 anos que eu estou nesse hospital, trabalhando com essa pesquisa. A minha pesquisa em si é uma pesquisa que nós chamamos de pré-clínica. Então, eu trabalho com modelos experimentais e aí eu também trabalho em outras pesquisas em conjunto, que aí é pesquisa clínica, com pessoas e tudo mais. Nossas pesquisas, geralmente, elas englobam um número menor de pessoas, porque nós não precisamos pegar uma quantidade muito grande nessa fase inicial de pesquisas. Porém, nós temos diversas pesquisas espalhadas pelo mundo inteiro, com números muito maiores de pessoas também, demonstrando a importância do exercício físico para o câncer, e nós trabalhamos muito com a questão cardiovascular, lá em São Paulo também. Então, hoje em dia nós vemos a melhora do tratamento, então indivíduos que fazem exercício físico, o tratamento tende a ser melhor para esses indivíduos do que para quem não faz o tratamento. Para quem fazia exercício antes também? Pré, durante e pós. Nós temos evidências para as três, e evidências de qualidade para as três condições. Então, se o indivíduo nunca praticou, mas ele vai começar a fazer a químio, opa, o exercício seria bom durante esse processo da químio. Se o indivíduo já praticava o exercício antes, continuar com o exercício será muito bom, e ele acabou a químio, vai começar o exercício, também será muito bom. Então, nós temos evidências pré, durante e pós. Além disso, nós temos estudos muito interessantes que mostram assim, quanto maior o nível de aptidão física do indivíduo, ou quanto maior a força dele, menor a probabilidade de morte por todas as causas. Então, isso é muito interessante. E, novamente, mais um fator importante para que os políticos atentem a esses dados. Porque se você tem, por exemplo, hoje em dia com os idosos, nós temos muito risco de queda. Se você tem um indivíduo mais forte, o risco de queda dele é muito menor. E mesmo se houver a queda, a massa muscular ainda é capaz de sustentar um pouco desse, desse fator que implicaria um pouco pior, seria mais prejudicial se não houvesse a massa muscular. Então, hoje em dia, nós não temos dúvidas sobre a eficácia do exercício físico em nenhuma condição. É muito raro você ter alguma condição que o exercício físico não é indicada. O que geralmente nós indicamos é profissionais capacitados para isso, que possam fazer o trabalho seguindo diretrizes científicas sempre que possível.
E realmente os benefícios eles serão colhidos no decorrer da atividade. A gente, falando desse programa no dia 30 de julho de 2025, para quem estiver vendo a gente no futuro, e a gente, esse mês, tivemos, infelizmente, o falecimento da Preta Gil, né, a cantora, filha de Gilberto Gil, uma artista conhecida nacionalmente. E achei muito bonito todos os tributos que foram feitos para ela, nesse último período que ela enfrentou um câncer e a forma como ela se colocava publicamente em relação a isso, achei muito bacana. Mas acabou passando no meio de lado o fato dela ter sido criticada durante boa parte da sua vida pública por conta do seu físico. Tanto que eu acho que ela foi uma das precursoras desse movimento de aceitação do corpo como ele é, que eu acho que é um movimento muito importante de autoestima, de pertencimento, tudo aquilo que você falou nas suas respostas anteriores. Mas ela sofreu com isso. Confessadamente, ela tentou fazer exercício físico, tomou remédios para emagrecer e tal. E o quanto que a condição dela de ser uma mulher gorda pode ter influenciado, e gorda é o termo que se utiliza, né, estou sendo preconceituoso de nenhuma forma, pode ter influenciado não o fato dela estar acima do peso, mas todo esse processo que ela passou de tentar emagrecer pode ter influenciado para o surgimento de uma doença como essa que ela teve. Eu queria que você falasse sobre isso e falasse também dessa parte meio que da glamorização do corpo acima do peso. Isso pode ser bom de alguma forma para a nossa saúde? Olha, excelente pergunta novamente. Hoje em dia nós temos dados extremamente importantes demonstrando que um dos fatores que está associado ao risco de ter câncer é a obesidade, é estar acima do peso. Então, estar acima do peso em si é porque não é mais uma questão só estética. Quando nós pegamos a gordura ali, ela libera algumas substâncias inflamatórias e por conta dessas substâncias inflamatórias nós teremos os efeitos maléficos de estar acima do peso. Se não houvesse essas substâncias inflamatórias, tudo bem, aí seria só uma questão estética. Mas há. Então, indivíduos acima do peso têm um risco maior de desenvolver o câncer, assim como indivíduos que tendem a ingerir bebida alcoólica, assim como indivíduos que tendem a ter o hábito de fumar, independente se é o vape, se é o cigarro, seja o que for. Então, há essa correlação direta entre a obesidade e o câncer, e sem sombra de dúvidas que também o fato de estar acima do peso, você prejudica tanto o tratamento como a condição em si. E a questão desse glamour que está, a aceitação é válida, como você comentou, Desculpa te interromper, antes de você entrar nessa parte do glamour, o fato dela ter tomado ao longo da vida medicamentos, por exemplo, para inibidores de apetite, medicamentos que, sei lá, ajudam a perder o peso, que a gente sabe, já é amplamente falado que se você não muda seus hábitos alimentares, aquilo que você emagrece quando você toma remédio pode voltar e piorar o problema, mas esses medicamentos, tem estudos sobre eles que ele podem, por exemplo, influenciar no surgimento de uma doença no futuro, para quem faz o consumo disso ao longo da vida, por exemplo? pergunta. Quem responde a parte mais de medicamento é o farmacêutico, então eu ainda não tenho capacidade para falar sobre isso. O que acontece assim, eu estou fazendo uma graduação em farmácia também, então em breve nós podemos conversar futuramente sobre medicamento, daqui a um ano mais ou menos. Porém, o que os estudos apontam? Hoje, antigamente eu tinha uma visão um pouco negativa sobre medicamentos para o emagrecimento. Eu achava que daria para você tentar apenas com exercício físico, mas com o tempo, conforme eu fui estudando, você começa a perceber que a partir do momento que o indivíduo ele ganha um peso, você tem alterações hormonais ali que vão fazer com que esse indivíduo ele tenha uma menor inibição do apetite, então esse indivíduo ele vai querer comer mais, e isso não é ele quer,
É o organismo dele que está alterando isso. E o medicamento é um ótimo aliado para isso, e hoje em dia diversos estudos apontam o medicamento como algo interessante, justamente por conta da quantidade de pessoas acima do peso. Então, hoje em dia nós temos aproximadamente entre 20% e 30% de indivíduos obesos, e quase 70% da população está acima do peso. Então, o número é muito alto, e hoje em dia nós sabemos que a obesidade é uma epidemia. Tá um número muito elevado. E o medicamento, ele vem para ajudar a diminuir, a controlar esse peso. Então, hoje em dia, eu vejo o medicamento em si como algo benéfico. Hoje em dia, nós temos os efeitos, claro, adversos de qualquer medicação. De modo mais específico, um medicamento que está muito na moda é o Ozempic, né? Porém, o que acontece assim, o Ozempic, ele não foi feito para o emagrecimento. O efeito colateral dele é o emagrecimento. Então as pessoas tomam como que a gente chama de off-label. A pessoa toma um medicamento que era para controlar diabetes para o emagrecimento. Isso é o uso off-label. O que acontece, assim, um dos efeitos que mais acontece é o enjoo. A pessoa tende a enjoar bastante. O apetite por doce, elas não conseguem ter esse desejo por doce e acaba perdendo peso. Agora, você vê a longo prazo o que isso vai acontecer, se vai ter algum problema, ainda é muito cedo. Os estudos com Ozempic estão aí entre 5, 7 anos, então isso ainda é muito novo para a ciência. Porém, nós estamos vendo algo extremamente positivo também em relação à saúde cardiovascular relacionada ao Ozempic. Então, indivíduos que tomaram medicamentos, não que eu esteja incentivando as pessoas a tomarem, mas os indivíduos que tomaram, eles tiveram uma melhora cardiovascular também. Então, o Ozempic está se mostrando um medicamento extremamente promissor. Claro que nós não queremos uma sociedade que se dedique apenas ao medicamento. Você precisa não vai ter como, você vai precisar fazer o exercício físico. Então, por isso que é legal você gostar de fazer o exercício físico, porque uma hora você vai precisar. Porém, a longo prazo, essa questão do medicamento fazer mal é sempre o excesso. Tudo em excesso vai te fazer mal. Se eu tomar água em excesso vai me fazer mal, medicamento em excesso vai me fazer mal. Mas quando prescrito de maneira bem orientada por um profissional capacitado, não há problema no medicamento. Ele vai ser até um aliado. A gente encerrar, fala dessa glamorização que durou um período sobre que confundiu-se, eu acho muito essa questão da aceitação com, olha, do jeito que você tá bom, as consequências disso para a saúde da população como um todo e o quanto que você seguir certas pessoas que falam sobre isso para milhões e milhões é de certa forma irresponsável. Sim. Hoje em dia nós temos algumas influenciadoras que ainda pregam bastante essa questão de me aceitar como eu sou. E sim, você tem que se aceitar se estiver acima do peso, não tem problema nenhum você estar acima do peso, mas você precisa entender que isso não é saudável. Esse é o primeiro ponto. Estar acima do peso não é saudável. Em nenhuma hipótese é saudável. Exatamente. Esse é um ponto que as pessoas falam, meu exame de sangue tá bom. Não, você precisa entender, você está acima do peso é um risco maior de câncer, como eu comentei anteriormente. Você estar acima do peso, você libera substâncias inflamatórias, então você tem uma inflamação crônica ali que em algum momento irá trazer pioras. Pode ser que agora o seu exame de sangue dê tudo ok, mas daqui 2, 3 anos, continuando esse estar acima do peso, terá alterações. Isso é assim, isso é o Carlos Henrique Santos Dias que acha ou existe fundamentação científica para isso que você está falando? Viu? Sim, isso é totalmente ciência. Se fosse só o Carlos, nossa, seria maravilhoso, porque era só dar um fim no Carlos e pronto. Mas não, hoje nós temos evidências robustas sobre isso, evidências de qualidade sobre isso. Então, infelizmente, estar acima do peso não é, em hipótese nenhuma, saudável, independente do seu exame de sangue. Hoje em dia nós temos alguns parâmetros, nós podemos utilizar até o IMC, que é bem conhecido, nós podemos avaliar pela medida da cintura, também é um outro fator que nós utilizamos para avaliar se o indivíduo tem mais riscos cardiovasculares, porque além do câncer, você também tem um risco cardiovascular maior
quando você está acima do peso. Sono, a questão de sono também, que é algo extremamente importante, ela também estará danificada por conta de estar acima do peso. Então, é o que eu falei, se você não tivesse substâncias sendo liberadas da gordura, estaria tudo ótimo, não teria problema você estar acima do peso. Porém, como há essas substâncias, ela irá fazer alterações no seu sistema como um todo. E essa questão de incentivar isso, se você realmente é um influenciador e você quer influenciar de maneira positiva, pare de dizer que estar acima do peso é saudável. Pode ser normal, saudável, não. Então, se você segue pessoas assim que insistem nisso, pessoas que eu não posso nem dizer que é mau caráter, mas assim, que não realmente aceitam esse fato da obesidade ser um problema, talvez a sua influência está sendo errada. Você deveria procurar outros influenciadores. Então, esses influenciadores são tão perigosos quanto aqueles que fazem, por exemplo, a apologia do uso de anabolizantes? Excelente pergunta também, viu? Porque, infelizmente, hoje em dia, existem diversos, não só a questão do anabolizante, hoje em dia nós temos muitas pseudociências, que eu já vi você comentar também em outros quadros, achei extremamente interessante, porque boa parte da população não conhece nem esse termo, e eu achei legal quando você abordou isso também. Então, existem diversas pessoas que muitas eu acredito que não fazem por mal, fazem por desconhecimento. Então, geralmente, nós temos alguns dados até um efeito que chama efeito Dunning-Kruger. Quanto menos você conhece sobre uma coisa, mais você tende a falar sobre ele. Pesquisem. Exatamente. O que acontece bastante hoje é isso. Pessoas que têm pouco conhecimento sobre algo vão falar muito sobre isso. Exatamente. E, por exemplo, eu estudo há 6 anos. E tudo que eu vou falar aqui, eu penso muito para falar. Porque tem tantos estudos, hoje em dia mesmo, só hoje já deve ter saído uns 300 estudos sobre exercício. Eu não li os 300, eu li 3 hoje. E como eu vou falar, tem categoria para falar, nossa, eu sei de tudo. Não dá. Porém, quanto menos conhecimento uma pessoa tem, mais ela acha que ela sabe falar sobre isso. Então, eu acho que é muito importante você ter o conhecimento que o anabolizante em si ele ainda não é prescrito para fins estéticos. Existem alguns profissionais que você vê que o profissional é extremamente inteligente e mesmo assim prescreve um anabolizante para todos, diversos influenciadores, médicos, entre outros. Porém, quando nós observamos os dados, o anabolizante ele vai te fazer mal, a obesidade ele vai te fazer mal. Então temos sim que tomar cuidado com essas pessoas que influenciam isso e, acima de tudo, entender que nem sempre a pessoa faz por mal. Às vezes é por desconhecimento. Para a gente encerrar, e para não dizer que eu não falei de flores, como diria o poeta, a importância de exercício físico para pessoas que estão abaixo do peso. Pessoas que, eu sou magro, então não preciso fazer exercício físico. E aí é aquela pessoa que é outro clichê usado nas redes sociais, a pessoa é magra, mas vai fazer o exame de sangue e está lá toda podre por dentro. Do ponto de vista biológico, não do ponto de vista moral e de alma. A importância do exercício para essas pessoas também. Sim. O indivíduo que ele já é magro, ele já não vai ter esses problemas que é o excesso de gordura traria. Então, sem sombra de dúvidas, isso aí não seria um problema tão grande para ele. Porém, nós temos que lembrar que o exercício físico está relacionado a diversos outros fatores, como, por exemplo, o aumento de força. Um indivíduo, quanto mais forte um indivíduo é, melhor é a saúde cardiovascular dele e menor o risco de mortalidade por outras causas. Além disso, indivíduos magros também eles conseguem observar depois de 6 meses de academia uma alteração estética e ele vai se sentir bem com aquilo também. Então é muito comum. Eu, por exemplo, quando entrei na academia, eu era extremamente magro. E aí depois de 6, 7 meses, você começa a notar a diferença e você vai gostando daquilo ali também. Além disso, você tem a melhora do controle de pressão arterial, e o que acontece é que existe aquele que nós chamamos de falso magro, né? Porque o indivíduo é magro, mas tem um acúmulo de gordura na região abdominal. Então, se há esse acúmulo de gordura na região abdominal, entenda, há um risco para você também. E às vezes um risco até tão grande quanto uma pessoa que está acima do peso. Por mais que você se sinta magro,
Se há esse aumento na região abdominal, esse aumento principalmente nessa região mesmo da cintura, é um perigo. Então você tem que sim procurar o exercício físico para ser fisicamente ativo, para melhorar todos os outros parâmetros que nós comentamos aqui, cognição, fatores relacionados à força, fatores relacionados a diabetes, hipertensão, entre outros fatores que estão envolvidos. Então, o exercício que é magro, ele deve sim procurar até para melhorar a saúde como um todo. E o exercício físico, ele é sempre sistêmico. Você nunca vai fazer o exercício físico, eu quero melhorar só minha flexibilidade. Não, o exercício é sistêmico, está melhorando tudo. Enquanto um medicamento, ele tem um foco específico, o exercício físico é completo. Então, hoje em dia, nós dizemos que o exercício físico é remédio. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. A gente fez 1 hora de conversa aqui. Tem mais um monte de coisa que eu queria te perguntar, mas para não nos estendermos muito e para que fique a possibilidade de você voltar numa outra oportunidade, eu encerrar a nossa conversa, eu quero te agradecer. Se você quiser passar algum recado final, algum contato, fica à vontade. Agradecer pelo convite, foi um prazer falar aqui um pouco sobre o exercício, falar um pouco sobre os temas que nós abordamos aqui também. Parabéns pelas perguntas, foi excelente as perguntas também e o seu conhecimento sobre o assunto. E eu tenho um Instagram, atualmente eu não sou muito de postar, eu acabo não utilizando muito as redes sociais ainda, futuramente talvez eu adentre um pouco mais, mas por enquanto eu ainda estou muito focado nos estudos, então a gente sabe que rede social dificulta um pouquinho, mas meu Instagram é Carlos HS Dias, então quem quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida que não foi respondida aqui, fique à vontade para me perguntar lá, e sempre que houver o convite, pode ter certeza que vai ser um prazer estar aqui. A casa é sua, obrigado. Obrigado. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria e a paciência de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se tiverem dúvidas, caminhem para a gente, caminhem aqui para as nossas redes sociais também. A gente repassa para o Carlos ou entra em contato diretamente com ele. Muito obrigado de coração pela paciência e pelo apoio de sempre. Eu espero ver todos vocês na próxima.